Olá, tudo bom, pessoal? Nossa aula de agora será sobre grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Eu coloquei aqui para vocês duas situações diferentes, uma onde está relacionada a grandeza diretamente proporcional e na outra onde está relacionada a grandeza inversamente proporcional, tá? Para a gente poder fazer uma comparação. Então, vamos primeiro resolver essa situação aqui. Um atleta percorre um circuito de uma competição sempre no mesmo ritmo. Veja a tabela que relaciona a quantidade de tempo, então, a quantidade de tempo, aliás, quantidade de passos, desculpa, por minutos com o tempo. Então, eu tenho aqui quantidade de passos e minutos com o tempo. Como vocês podem observar, aqui no tempo, quando passa 1 minuto, a quantidade de passos é igual a 120. Depois, com 2 minutos, a quantidade de passos é igual a 240. Com 3 minutos, a quantidade de passos é igual a 360. Com 4 minutos, a quantidade de passos é igual a 480. Então, vem a primeira pergunta. Quais são as grandezas relacionadas? Então, quais grandezas existem aqui nessa situação? Então, tem tempo em minutos. Tempo em minutos. E a outra grandeza é a quantidade de passos. Quantidade de passos, certo? Essa grandeza, pessoal, ela é uma grandeza diretamente proporcional. Por que essa grandeza é uma grandeza diretamente proporcional? Se vocês observarem, a grandeza do tempo por minuto, ela está aumentando. E conforme essa grandeza aumenta, então 1, 2, 3, 4, são números crescentes. A quantidade de passos também vem sendo crescente. Então, 240, 120, 240, 360, 480, então ela está crescendo. Então, por isso a gente pode perceber que aqui nós temos uma grandeza diretamente proporcional. E aí, na pergunta B, é saber a constante K de proporcionalidade entre essas grandezas, a quantidade de passos e o tempo. Então, passos por tempo. Então, se eu dou 120 passos, passa-se 1 minuto. 120 dividido por 1 é igual a 120. Se eu dou 240 passos, passam-se 2 minutos. 240 dividido por 2 é igual a 120. Se eu dou 360 passos, o tempo passado é de 3 minutos. Então, 360 dividido por 3 é igual a 120. Então, repare que ao dividir a quantidade de passos pelo tempo, eu encontro sempre o mesmo valor, que é o número 120. Se eu fizer 480 dividido por 4, vai dar 120 também. Portanto, a constante K, a constante de proporcionalidade, nesse caso aqui, é igual a 120. Certo? E se eu quiser escrever uma expressão algébrica, que nesse caso no exercício não pediu, mas eu vou colocar aqui, uma expressão algébrica que relacione os passos em função do tempo, né? Eu sei que vai ficar que a quantidade de passos, então, o número de passos N é igual à constante K, que é igual a 120, vezes o tempo percorrido. Então, se eu quiser colocar 3 minutos, então 3 vezes 120, 360. Se eu quiser considerar 4 minutos, 4 vezes 120, 480. Então, essa é uma expressão que vai servir para eu calcular o número de passos em qualquer tempo, certo? Então, essa daqui é uma grandeza diretamente proporcional. E agora, vamos para o próximo exemplo. E esse exemplo aqui será de uma grandeza inversamente proporcional. Vamos para a leitura. Um carro desloca-se de um ponto A até um ponto B. A velocidade do carro e o correspondente tempo que ele gasta nesse deslocamento estão indicados na tabela a seguir. Então, nós temos aqui as duas grandezas, tempo em segundos e velocidade do carro em metros por segundo. Então, quando esse carro está na velocidade de 2 metros por segundo, né, quando ele percorre 60 segundos. Então, para ir, né, desse ponto A até o ponto B, ele leva 60 segundos se a velocidade dele é de 2 metros por segundo. Se a velocidade dele for de 30 segundos, se ele tiver o tempo de 30 segundos, a velocidade dele será de 4 metros por segundo. Se ele tiver o tempo para percorrer essa distância do ponto A ao ponto B, se ele tiver 20 segundos, a velocidade dele terá que ser de 6 metros por segundo. E se ele for se deslocar desse ponto A até o ponto B em 15 segundos, a velocidade dele terá que ser de 8 metros por segundo. Então, repare, à medida que o tempo foi ficando menor, então, à medida do tempo foi ficando maior, a velocidade do carro foi ficando maior. Então, quanto menor era o tempo, ó, ele foi decrescendo 60, 30, 20. Então, quanto menor foi o tempo,
maior foi sendo a velocidade. E nesse caso, nós temos a grandeza inversamente proporcional, né? Então, diminui uma grandeza e aumenta a outra. E aí vem a primeira pergunta. Quais são as grandezas relacionadas? Então, aqui nós temos tempo em segundos e velocidade em metros por segundo. Para determinar, pessoal, a constante de proporcionalidade, quando a grandeza é inversamente proporcional, ao invés de dividir, como nós fizemos aqui, a gente multiplica. Então, repare, ó, 60 vezes 2 é igual a 120. 4 vezes 30 é igual a 120. 20 vezes 6 é igual a 120 também. E se eu fizer 8 vezes 15, é igual a 120. Portanto, a constante de proporcionalidade, K, aqui nesse caso, vai ser igual a 120 também, por coincidência, certo? E aí, pessoal, pra gente colocar, né, uma expressão... Bom, pessoal, então, sendo K igual a 120, que é a constante de proporcionalidade, eu sei que para determinar o K, né, então aqui nós determinamos o K. Para fazer o K, o que foi feito? A velocidade vezes o tempo. Portanto, se eu quiser determinar a velocidade desse carro, digamos que eu não sei qual velocidade que é, eu faço que a velocidade é igual a K dividido pelo tempo, porque o tempo está multiplicando nesse membro, passa para outro membro dividindo. E se caso eu tiver o valor da velocidade e quiser descobrir o tempo, basta fazer K dividido pela velocidade. E agora, para encerrar esse assunto, eu vou realizar com vocês 3 exercícios que envolvem regra de 3, né? Regra de 3, grandezas diretamente proporcional e inversamente proporcionais. Vamos começar por essa aqui. Uma roda d'água dá 80 voltas em 20 minutos. Então, 80 voltas em 20 minutos. São as duas grandezas, voltas e minutos. Quantas voltas ela dará em 28 minutos? Então, eu sei que o número de voltas é igual a 80 quando se passa o tempo de 20 minutos. Então, quando for um tempo de 28 minutos, quantas voltas ela dará? Então, para isso agora, eu sei que se aumentar o tempo, nesse caso aqui, o número de voltas aumenta também. Portanto, eu estou falando de grandezas diretamente proporcionais. Então, agora é só multiplicar. Eu faço 20 vezes x, que é igual a 20x, e 80 vezes 28. Então, 80 vezes 28. 80 vezes 28, eu vou armar a continha aqui, então, eu vou colocar o 28 aqui e o 80 embaixo e vou multiplicar. O zero, eu vou colocar aqui no final da conta, e agora eu faço 8 vezes 8 é igual a 64, vão 6. 8 vezes 2 é igual a 16, mais 6 é igual a 22. Então, aqui, 20x vai ser igual a 2.240. E agora, o 20 que tá desse lado multiplicando, eu vou passar para o outro membro da igualdade dividindo. Então, x vai ser igual a 2.240 dividido por 20. Então, ó, 0 cancela com 0. E aí, aqui essa divisão é muito fácil, né? 2 dividido por 2, 1. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Portanto, em 28 minutos, ela dará 112 voltas. Então, resposta: em 28 minutos, a roda, né, dará 112 voltas. Muito bem, vamos para o próximo exemplo agora. Num jogo de matemática, Alice errou 3 questões e fez 8 pontos. Então, as grandezas são quantidade de questões erradas e pontos. Se ela tivesse errado apenas uma, então, se ela tivesse errado apenas uma, quantos pontos ela faria? Então, nós temos aqui as grandezas, as questões que ela errou, então, questões erradas, né? Questões erradas, coitada. E aqui os pontos, certo? Então, para 3 questões erradas, ela acertou, ela conseguiu 8 pontos.
Se ela errar apenas uma questão, ela vai conseguir X pontos. Mas se ela errar apenas uma questão, ela vai conseguir mais pontos, certo? Se erra menos, consegue tirar uma nota maior. Logo, eu diminuí o número de erros e vou aumentar o número de pontos. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Então, nesse caso, eu vou ter que inverter, porque quando eu diminuí uma grandeza, a outra grandeza aumentou. Então, aqui vai ficar 3 sobre 1 igual ao inverso. Então, vai ficar x sobre 8. Então, o x vai para cima, o 8 vai para baixo. E agora, a gente multiplica em cruz. 1 vezes x, x, 3 vezes 8 igual a 24. Ou seja, se ela tivesse errado apenas uma questão, ela teria feito 24 pontos, certo? Seguindo aqui, João recebeu um aumento de 10% e com isso seu salário chegou a R$ 1.320. Então, ele recebeu um aumento de 10%. Ou seja, o salário dele, que era de 100%, passou a ser 110%. Então, aqui eu tenho a porcentagem. E quando ele recebeu esse aumento de 10%, o valor do seu salário passou a R$ 1.320. Quer saber quanto era o salário do João quando ele ganhava apenas esse 100% aqui, que a gente coloca o X. Então, agora eu vou multiplicar em cruz para saber, né? Lembrando, né? Vamos analisar a grandeza, mas aqui eu diminuí, então era 110%, eu vou diminuir para 100 e o valor do salário vai diminuir. Então, as duas grandezas diminuem, é uma grandeza diretamente proporcional. Então, agora eu faço 100 vezes 1.320 e 110 vezes x. Então, 110 vezes x é igual a 110x. 1.320 vezes 100, então eu coloco aqui, ó, 1.320, né? 1 vezes 1.320 é igual a 1.320, acrescento esses dois zeros aqui, que veio dar um total de 132 mil. E agora, o 110 que tá desse lado multiplicando, eu passo para o outro membro da igualdade dividindo. Então, vai ficar 132 mil dividido por 110. Aí, agora eu vou realizar a divisão, mas antes eu vou cancelar esses dois zeros. Então, um zero embaixo, um zero no numerador e um zero no denominador. E agora eu vou dividir 13.200 por 11. Então, o número que eu faço vezes 11, que chega mais perto do 13 e não passa, é o 1. 1 vezes 11 é igual a 11. 13 tira 11, resta 2, abaixo 2. O número que eu faço vezes 11, que é igual a 22, é o número 2. 22 menos 22, resta 0. Aí eu abaixo 0. O número que eu faço vezes 11, que é igual a 0, é o próprio 0. Abaixo o outro 0. O número que eu faço vezes 11, que é igual a 0, é igual a 0. Então, x aqui é igual a 1.200. Portanto, antes do aumento, o João recebia R$ 1.200. Então, o salário do João antes do aumento era de R$ 1.200. E essa foi a segunda parte da nossa aula de revisão. Beijinhos e tchau.